vamos adorar o nosso Deus com bastante alegria, satisfação. Nosso Senhor que nos criou, que nos trouxe a vida, certamente a tomará de volta no momento em que Ele desejar. Enquanto isso, enquanto aguardamos, somos revestidos pelo Espírito de Deus à adoração. Somos trazidos à casa do Senhor para cultuar esse Deus que exige o nosso louvor. Nós vamos fazer isso, mas não sem antes lembrar os nossos avisos semanais, antes de começarmos o culto. Nessa terça-feira, vai colocar aqui, nessa próxima terça-feira, às 14h30, saindo aqui da igreja, confirmada a nossa visita da SAF. Então, 14h30, saída aqui da igreja, a Edna responsável aí por esse ministério, tá bom? Na quarta-feira, às 20 horas, a reunião de oração é aqui na igreja, tá? Não vá se confundir, está no calendário, às vezes nós mudamos para os lares, mas nessa quarta é aqui na igreja, tá bom? E no próximo sábado, às 19 horas, também aqui na igreja, nós teremos uma palestra para os pais, mas não só para pai. De repente o seu filho já é crescido, né? Você já é avô e tem crianças em casa para cuidar, netos para instruir. É uma boa oportunidade para você considerar ainda mais algumas leis bíblicas, o ensino, para a exortação, para a admoestação, para a disciplina dos nossos filhos. Vamos pensar nisso? Sábado, próximo sábado, dia 30, às 19 horas. Ok? Creio que são esses os avisos, né? Tem mais? Sim, no domingo, depois da escola, eu quero ver se eu ganho tempo ali na nossa aula de escola dominical, e depois nós vamos sair, todos que quiserem, tá? Todos aqueles que sentirem desejo do Senhor. Nós vamos ter a escola bíblica de férias daqui 2 semanas, né? Não na semana que vem, já é na outra, está lá no calendário. E nós desejamos que os irmãos nos ajudem a entregar aqui no bairro, porque nós temos a feira aqui aos domingos pela manhã, para nós alcançarmos as crianças. Nós vamos fazer ainda essa semana um chamativo, né, de um panfletinho para entregar, e com horário, tudo direitinho lá. Nós vamos entregar para as crianças e convidá-las para estarem aqui na escola bíblica de férias. Nós vamos fazer isso logo depois da escola. Se você quiser nos ajudar, vai ser de muito proveito para o reino de Jesus, né? Quem sabe mais uma criança é alcançada pela graça de você com o instrumento de Deus na terra. Bom, ok. Passados os avisos, eu tenho aqui alguns visitantes que eu queria saudar também, antes, depois nós vamos só cultuar, né? Depois é só o Senhor Jesus o centro do nosso culto. Está aqui conosco a Márcia, que onde está a Márcia? Está ali, veio sozinha, né? Não foi convidada por ninguém, mas está aqui conosco nessa noite. Seja bem-vinda na graça e na paz de Cristo, viu, Márcia? Temos também o Ellen. Da minha esposa. Ellen Júnior. Onde está? Lá em cima. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Ellen Júnior. Tá? Sejam bem-vindos também na graça e na paz de Cristo. E também o Elton, Cláudia e Brian. Estão lá no fundo. O Elton é irmão do Erivaldo, para quem não sabe. Viu? Esposa e filho. Isso? Deus abençoe. 3 pessoas vão cumprimentar vocês aí, saudá-los em nome da igreja, viu? Não fiquem constrangidos, já levantou, tá vendo? É espontâneo. É no mínimo 3. Amém? Vamos preparar o nosso coração? Feche seus olhos, olha a Deus, coloque sua vida diante do teu Redentor, diante do teu Criador. Tem uma experiência nova hoje, ou renovada em seu coração, de louvor e adoração ao Deus Criador. Olha a Deus, prepara o seu coração.
mergulhamos na Tua presença nessa noite. Agradecemos o convite feito pelo Teu Espírito aos nossos corações, certamente para nos edificar, para ser propício a nós, para nos abençoar, para cuidar dos nossos corações, das nossas vidas, nessa noite, enquanto Te cultuamos, ó Deus, enquanto rendemos louvores ao Teu nome. Amém. Jesus Cristo esteja reinando neste culto, atuando nos nossos corações, para que, humilhados na Tua presença, possamos contemplar a Tua glória. Sim, Através da leitura e explanação da Tua palavra, através do cumprimento dos sacramentos exigidos pelo Senhor, nas Escrituras, como teremos hoje, através dos louvores que entoaremos, ó Deus, queremos estar de forma alegre, contentes, vibrantes, celebrando muito mais do que esses aí fora, quando veem seus artistas, seus times de futebol, como eles vibram, como eles se emocionam, como mexem com a vida deles. Mas nós queremos que o Senhor, que sonda os nossos corações, veja algo muito maior, uma sinceridade, uma lealdade muito maior nos nossos corações. sim, Que o Senhor veja um coração contrito nesse momento, um coração que está carente, depende do Senhor. Que o Senhor venha com a Tua providência sobre as nossas vidas. Amém. E administre as Tuas bênçãos sobre os nossos corações, nesse momento, quebrantando-nos na Tua presença, nos dando a atenção devida ao culto ao Senhor. A nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, dando início então ao nosso culto, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículos 1 a 3, podemos ler juntos, tá? A uma só voz. Hebreus 12. A 3, vamos assentados como estamos, ler juntos, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que vivemos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém. Na verdade, muitas vezes nós nos sentimos cansados, abatidos. Quem sabe, no final do versículo 13 diz isso, quem sabe perdemos o foco de olhar firmemente para o autor e consumador das nossas vidas, que também passou e venceu, como diz aqui no versículo 3, suportando a cruz, suportou algo terrível na sua vida, passou, foi aprovado nisso. A vida de Jesus Cristo com o Pai, a vida do Filho Jesus com o Pai, teve seus trabalhos, teve as suas lidas, mas ele não se desviou jamais da missão que lhe foi destinada. Vamos olhar com fé para Jesus. Quem sabe em algum momento nós desviamos um pouquinho e olhamos para coisas insignificantes, e vem a tristeza e a angústia. Hoje é dia de se alegrar na presença do Senhor. Olhe para a cruz, veja lá Cristo crucificado, morto, mas também lembre que foi ressurreto, inaugurou a vida eterna nos céus. Olhe firmemente para isso e siga a sua carreira cristã.
Há um hino nos nossos finais, 198, que diz: ó, olhai com fé, olhai só a Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vamos nos colocar de pé e louvar ao Senhor então com toda alegria. E no 198, pense nisso, em olhar firmemente para Jesus. Condenados à morte espiritual eterna, mas aprove ao Senhor, com a tua providência, ser propício a nós, e nos resgatar do império das trevas, e nos apresentar a luz. Por isso nós queremos publicar isso, testemunhar perante a igreja aqui, mas também perante as pessoas que ainda não te conhecem, essa maravilhosa redenção que temos no sangue precioso de Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, te bendizemos e agradecemos pelo perdão que temos dos nossos pecados, o que nos faz poder estar na tua presença nesse momento, com ousadia e temor perante o teu trono da adoração. Olha da tua igreja agora, meu Deus, nossa oração em Cristo Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Nós vamos ouvir um hino cantado pelo coral que fala sobre uma vida triste vivida antes, mas aquilo que Jesus pode trazer, vivificando, restaurando, renovando, trazendo alegria novamente aos corações.
Graça e paz, igreja. Convido os irmãos para que nós compartilhemos uma leitura do livro de primeiro livro de Reis, capítulo 8. Vou ler só de alguns versículos, 22, 23, depois 52, 53. Os irmãos só acompanhem. Depois de ter construído todo o templo, e veja bem que uma boa parte do livro de 1 Reis ali se refere a Salomão, se refere em detalhar minuciosamente cada trabalho primoroso que ele fez na construção do templo do Senhor, do Santo dos Santos, e também na casa real, na casa da esposa do rei. Então Salomão fez todo um trabalho primoroso, mas principalmente aquele consagrado ao Senhor. E depois de toda essa obra, depois de toda uma celebração, quando houveram milhares de holocaustos, uma coisa incontável, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. E no versículo 52 e 53, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Então a gente vê a promessa maravilhosa que Salomão conhecia, e Salomão mostrou ali diante do altar de Deus, que Deus tinha feito ao povo de Israel. Mas quem é o povo de Israel? Como a palavra diz, de teus servos que de todo o coração andem diante de ti. E se os irmãos forem ler as histórias, com a continuação da história dos reis de Israel, que se passa em 1 Reis, 2 Reis, os irmãos vão ver o que acontece. Salomão, que tinha sabedoria incomparável, vinda do próprio Deus, ele mesmo andou após outros deuses. E isso provocou Deus a ira. E Deus separou a nação de Israel em duas. 10 tribos ficaram de Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão. Ele não fez isso, ele fez isso pelo que Salomão provocou Deus a ira. Mas ainda por amor a Davi, ele deixou isso acontecer com o seu filho. E aí você fala: não, então tudo bem, então o filho de Salomão vai andar nos caminhos de Deus. Se Salomão já não estava andando, se Salomão já tinha feito o templo a Astarote e a Milcom, que é a abominação dos sidônios. E depois, os reis que se sucediam, você pode resumir toda a história assim: e tal rei, vê um pedacinho, uma frase que tem para todos os reis, ou falava a história: fez fulano o que era bom diante do Senhor, então fez fulano o que era mal diante do Senhor, o provocando a ira. E agora, quando nós estamos todos aqui reunidos diante do Senhor, para louvar o nome do Senhor, para dizer ao Senhor: Senhor, nós somos o teu povo, eu só consigo aos irmãos que, para pertencer ao povo do Senhor, os irmãos se responsabilizem e agarrem essa palavra que diz a palavra do Senhor, que andem diante do Senhor de todo o seu coração, que não vão atrás dos pecados de Jeroboão, não vão atrás dos pecados de Samaria, ou até mesmo atrás dos pecados dos filhos de Israel, que também provocaram a Deus a ira, cultuando outros deuses,
tendo postes ídolos, fazendo sacrifício nos altos dos montes, ao invés de fazer no local onde Deus ordenara, que era a casa dele, onde ele estabeleceu o seu nome. Tudo isso que eu quero dizer, irmão, anda diante de Deus, de todo o coração, e você vai ser povo do Senhor. Agora eu convido o povo do Senhor que se coloque em pé e de todo o coração louve esse Deus maravilhoso, de todo o seu coração. foi trazido a esse lugar, a essa noite.
vocês já conhecem o Senhor trouxe vocês aqui, mas vale comentar, quando a gente concorda com uma coisa, quando você pensa uma coisa, o Senhor não diz o mesmo, você fala que bom que a gente pensa igual. E vale dizer que toda a grandeza de todo o universo, se você for olhar para o livro de astronomia, ou do que andam descobrindo recentemente, com telescópios cada vez mais poderosos, encontrando cada vez mais galáxias, cada vez mais uma infinidade de grandezas do universo, você vai ver o universo é grande, você fica espantado. Mas o sol, a lua, as estrelas, até mesmo o mar que nos impressiona com a sua grandeza, você anda no mar e só vê mar. Parece que é um mundo aquilo ali. E nada disso se compara ante a formosura do Senhor. Para vocês terem ideia de que quando vier a vinda do Senhor, todo o reino se tornará dentro do Senhor. Até aqueles que negam, até aqueles que perseguem a você, que não são um reino dominado por um rei, mas que são facções, que são tribos, que são correntes de pensamento contrárias ao Senhor, que desprezam aquele que crê no Senhor. Todos esses se dobrarão diante do Senhor, diante da sua formosura, porque diante dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Amém.
Ele quer nos escolher a salvação, a condução das nossas vidas pelo Senhor, e não somente nos protegendo e abrindo o caminho para nós, por onde quer que nós desejemos ir, mas nos mostrando onde o Senhor deseja que nós possamos ir. Essa parte é muito importante. Como disse Deus a Salomão, quando ele recebeu o trono: se andares diante de mim, de todo o teu coração, os caminhos que teu pai Davi andou, manterei sempre a tua casa, sempre haverá descendente para você, e o teu reino será sempre estabelecido diante de mim. Salomão pecou, Salomão se desviou e não andou diante do Senhor. E o que aconteceu? O reino foi rasgado. O filho dele, a mesma coisa, e tantos outros reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Agora, como fazer o que é reto diante do Senhor? Pastor Paulinho bate muito dessa tecla. Graças a Deus, é uma tecla que não fica marcada como um piano, de tanto você bater na mesma tecla. Essa tecla que é forte. Você quer saber a vontade do Senhor? Conheça a sua palavra, dobre-se diante do Senhor e ouça a voz do Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus dizendo: de coração nós queremos ouvir tua voz.
chama à frente o Pedro e as demais crianças de 9 anos, lá para baixo. Crianças de 9 anos para baixo. Vem primeiro Pedro, abraço. Eu já sei qual vai ser, acho que eu já contei essa, né? Qual vai ser o livro favorito desse menino quando ele crescer. Ele vai amar a Bíblia toda, mas o livro favorito dele é 1 Pedro. Ele faz 2 domingos seguidos. Porque ele sabe que vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santíssimo nome, Pai, pelas grandiosas obras que Tu tens feito em nossas vidas, Pai amado. O livramento, Senhor Deus, a salvação paga com Teu amor incomparável e o precioso sangue do Teu Filho, Senhor. Ó Pai amado, grandiosas coisas Tu tens feito por nós, ó Pai amado. E nessa graça, Senhor Deus, nós te pedimos, ensina, Senhor Deus, ó Pai querido, a esses pequeninos o caminho que eles devem andar, ó Pai. Usa cada um de nós como instrumento, Senhor, para que nós possamos conduzir essas crianças que Tu deixaste sobre a nossa responsabilidade, Senhor. Hoje nós vamos praticar um ato, Senhor Deus, em Tua honra, em Tua glória, Senhor Deus, que simboliza esse compromisso, Pai, de conduzir, de levar uma criança que pertence já ao Teu povo, diante da Tua palavra, diante da Tua vontade, para que quando ela crescer, Senhor, ela não se desvie desse caminho. Pai querido, conduz também a cada um de nós, Senhor Deus, porque nós somos Tuas crianças, ó Pai. Conduz-nos, Senhor Deus, permite que nós marchemos, Senhor Deus, cheios de coragem, que nós marchemos no Teu amor, Senhor Deus, que nós marchemos seguindo a Tua verdade, Senhor Deus, negando a mentira desse mundo, negando tudo aquilo que vai contra Ti, Senhor. Que nós possamos ter coragem, Senhor Deus, e dar testemunho, Pai, mesmo quando esse testemunho é mal recebido, mesmo quando esse testemunho é hostilizado, Senhor Deus, que nós não tenhamos, Senhor Deus, o pavilhão, Senhor Deus, ó Pai amado, da Tua fé levantado, Senhor. Paizinho querido, abençoa-nos, Senhor Deus, mostra-nos a Tua vontade, Pai querido, edifica os nossos corações através da Tua palavra, que vai ser pregada pelo Teu servo, o pastor Paulo, Senhor Deus, que ele seja conduzido pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, e cheio, Senhor Deus, da Tua sabedoria e ousadia no Teu santo nome, Senhor. Fica conosco, Senhor Deus, abrindo os nossos corações, para que nós recebamos a palavra, Senhor Deus, sem rebeldia, antes seguindo a Tua vontade. Amém. Fica conosco, ó Pai querido, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Amém? Todos encontraram? Então, continua com o primeiro. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Eu leio, os irmãos acompanhem, tá bom? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado.
Perguntou o homem de Deus onde caiu, mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Então o versículo 7. Os irmãos devem estar achando estranho porque tem uma foto que é clara. Mas se puder apagar essas duas primeiras linhas aqui de luz, eu poderia perguntar aos irmãos o que te chama mais atenção nessa foto. O que te chama mais atenção nessa foto? Veja, sem muitas especulações, né? Não é pegadinha. Não é pegadinha. Não precisa ficar imaginando algo sobrenatural ali, não. É realmente uma planta com uma flor, né? Uma rosa. Mas o que te chama mais atenção nessa foto? Eu creio que não há dúvidas para ninguém, pode acender. Não há dúvidas para ninguém que é a rosa, aquela flor que está ali. Não bastasse ser o destaque na cor, o foco está nela. Não sei se os irmãos perceberam, mas a folhagem e a árvore por trás está embaçada. Foi dado um foco naquela flor, o que torna ela o centro ali das atenções. Mas não se engane, existem outros elementos ali na mesma cena. Mas o foco, a cor, o foco ali naquela flor fez com que você olhasse primeiro para ela, ou fixasse mais os olhos nela. Você pode ter visto outras coisas, mas você mirou mais e foi levado a isso pelo foco que é dado nela, como ela atraiu pelo foco, pela cor, você como que foi levado a olhar imediatamente para ela. Por que eu estou dizendo isso? Há uma palavra que hoje é usada muito popularmente, hoje em dia, né? A palavra foco, você tem que estar focado. Quem gosta de esporte como eu, e gosta de futebol, né? A única coisa que os atletas sabem falar hoje é: não, nós temos que jogar focado. A palavra é focado, temos que entrar focado. E vamos focado para isso, e vamos focado para aquilo. É uma palavra que está na boca de todo mundo, mas muitas vezes não está nos nossos projetos, nem projetos terrenos, e infelizmente, irmãos, muitas vezes nem projetos espirituais, pertinentes ao reino. E você, para estar disposto, para estar animado, para ter satisfação, para ter razão de vida, você precisa de um projeto, você precisa de estar sonhando. Pessoas que já perderam o sonho, pessoas que não têm mais planos, metas, elas vão envelhecendo, vão ficando tristes, desanimadas, elas como que não vivem como realmente deveriam viver. É possível você ver pessoas, até mesmo na igreja, tratando de projetos espirituais, que por não estarem envolvidas em planos, em projetos, estão como que mortas, desanimadas, entristecidas. Do contrário, é verdadeiro. Quando nós estamos dentro de um projeto, dentro de um sonho nosso, nós tornamos de novo um vigor, restabelecemos. É diferente. Nos falta muitas vezes propósito na vida. E quando nós temos propósitos, muitas vezes, isso se dá principalmente no início de um ano, né? Quando colocamos lá algumas metas, alguns propósitos, desde perda de peso até conseguir um imóvel, alguma coisa assim. Não é verdade que às vezes nós não conseguimos cumprir ou concluir esses propósitos? Eles vão por água abaixo. E dentre muitos motivos que pode nos levar a fracassar no cumprimento dos nossos propósitos estabelecidos, está a perda do foco. Por algum momento nós somos levados a olhar aquilo que é menos relevante, que é insignificante.
e deixamos de olhar para aquilo que realmente faz sentido, que tem um significado. Quando acontece isso, nós acabamos indo por água abaixo com os nossos projetos. Pense, por exemplo, nos nossos relacionamentos. E relacionamento aqui, você pode pensar desde amizade, pode pensar também no relacionamento matrimonial, pode pensar com relação ao relacionamento no lar, na família, de forma geral. Nós projetamos para a nossa casa a paz, a conquista, o bom andamento, o amor, mas aí nós não focamos nisso. Nós não focamos na paciência, na longanimidade, na mansidão, no auxílio, no amor. Focamos mais em algumas pequenas manias, aquilo que nem faz tanto sentido, é irrelevante, mas estamos lá muitas vezes encrencando com coisas supérfluas, perdemos o foco, e nessas pequenas coisas começam as discussões, as brigas, e aquilo que nós projetamos para o nosso lar já foi por água abaixo. Por quê? Porque perdeu-se o foco. Focamos mais em pequenas coisinhas e vamos nos irritando com isso, com aquilo. De repente, perdemos a amizade com alguém, casamento rompido, famílias destruídas, porque perderam o foco. Na igreja acontece a mesma coisa. Nós projetamos, quando professamos a nossa fé aqui, nós projetamos e planejamos seguir e servir a Jesus. E quando nos dão um cargo, ou fomos nomeados para alguma atividade na igreja, em primeiro lugar, nós nos sentimos alegres e felizes. Deixa comigo, vou até o final. E não é que muitos, mesmo na carreira cristã, mesmo nos ministérios, têm deixado, abandonar. Quantas vezes nós já abandonamos o dom que nos foi dado e não colocamos no exercício do reino de Deus? Mas tínhamos planos, pensamos em servir a Deus, pensamos em ajudar a igreja, mas fracassamos e não conseguimos concluir. Por quê? Muitas vezes porque o foco foi desviado para coisas supérfluas, para coisas superficiais, e não miramos, como lemos em Hebreus, no nosso Redentor, no autor e consumador da nossa vida. Se estivéssemos focados no autor e consumador da nossa fé, como nós lemos no início do culto, nós não desanimaríamos e concluiríamos aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Mas olhamos para aquilo que está do lado, e as pessoas nos contemplando, as pessoas nos elogiando. Quem sabe nos perdemos porque a nossa ideia não foi a escolhida, então eu também não vou participar desse ministério. Quem sabe alguém que eu não gosto muito está lá. São coisas supérfluas que nós vamos olhando, fixando e perdemos o foco. Quem sabe outras programações, muito passeio, tira o foco da adoração a Deus. Olha para esse texto, olha para 2 Reis 6, e não perca o foco. Por que eu estou dizendo isso? O foco no projeto, né? É possível que na leitura desse texto você perca o foco do que é mais importante, do que é essencial o que está escrito aqui, e passe a olhar para uma coisa que é interessante, mas não é primordial no texto. O foco aqui, definitivamente, não é o milagre da flutuação do machado. Alguém quando lê fala, puxa, como será que aconteceu? Fica focado nisso. Como será que foi? O que aconteceu lá? O ferro flutuando. Como isso aconteceu? Como é que Deus permitiu? Esse não é o foco. Não se perca isso. Tanto faz flutuar um machado nessa altura dos tempos aí, não é nada perto de toda a criação e de como Moisés atravessou com o povo pela terra. Não é nada fazer um ferro de machado levantar. É secundário no texto. Não perca o foco. O foco no texto está na providência de Deus para que aqueles discípulos concluíssem uma obra. Eles tinham um projeto, a construção de melhores instalações para servir melhor. Quando diz aí para que habitemos, não era só a moradia, não, mas era ali a escola dos profetas. Estava apertado, era um projeto, e para esse projeto ser concluído com êxito, eles
precisaram da providência de Deus. Eu queria que nós pensássemos bastante sobre isso, focássemos mais sobre a providência de Deus na nossa vida e deixássemos de olhar os problemas que muitas vezes nos atormentam. Às vezes nós perdemos o foco e olhamos para a política do nosso país, o que será de nós, para a crise da gasolina e outros tantos problemas, e perdemos o foco da providência de Deus para o cumprimento dos planos que Ele tem na nossa vida e propósitos que nós temos para cumprir. Entenda a providência como uma manutenção diária de Deus sobre sua vida, te capacitando e possibilitando com que você conclua os projetos que você tem e os projetos de Deus. Quem sabe você nunca, ou faz tempo, melhor dizendo, que não para refletir um pouquinho o quanto Deus tem sido providente para com você. Precisamos focar mais nisso. Já pensou quantas vezes nós somos privados aí, ou libertos de alguma situação difícil na nossa vida? A gente só pensa na hora que alguém vem nos assaltar e recebemos um livramento, e outros tantos que nós nem percebemos enquanto a providência de Deus está sobre a nossa vida. Já pensaram nas oportunidades, nas condições básicas de vida que você tem? Tudo providência soberana de Deus sobre as nossas vidas. Pense nisso. Eu queria levar os irmãos a pensarem um pouquinho e focarem sua vida agora na providência de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Deixe os problemas para lá, foque no seu Redentor, foque na providência de Deus para a sua vida. E aí nós vamos parar de chorar, de murmurar, de reclamar. Vamos estar renovados, porque temos planos, projetos, especialmente aqueles que dizem respeito ao reino, que são muito importantes. Providência de Deus na nossa vida, esse texto nos mostra que ela está sempre e sobre todos. E quando eu digo todos aqui, não estou dizendo todo o ser humano, mas todas as classes de pessoas. Não os mais ricos só e os pobres não. Providência de Deus só para os mais ricos, os mais pobres não. Ou só para determinada etnia, para outra não. Quando eu digo todo, eu quero levar os irmãos a pensarem, não em todo mundo, mas em todas as classes de pessoas existentes na terra. Foque nisso a partir de hoje. Deus não tira sequer um minuto dos olhos de você. Tudo que acontece a cada instante na tua vida tem providência de Deus ali te cercando, te livrando, te privando, não deixando você cair, te abençoando, capacitando, dando condições a cada minuto, a cada instante. Isso está acontecendo na sua vida. Os cuidados necessários para nós desenvolvermos os nossos projetos, esses do reino, estão sobre nós, estão com a providência divina sobre nós. Não podemos perder o foco lutando ou buscando guerras equivocadas. É preciso que nós aprendamos com esse texto que Deus não só ou mais maravilhosamente age na vida dos outros e não na minha. Ou tem esquecido da minha. A providência de Deus eu estou vendo na vida do outro. E mais, ou só. Não, na minha também isso tem acontecido. Veja no texto que a providência de Deus não estava só sobre pessoas importantes, ou tidas como importantes, mas sobre pessoas vistas como simples, como esses discípulos. Como eu sei disso? Observe o contexto dessa passagem. Capítulo 5, versículo 27. Parece até que essa porção do capítulo 6 de 1 a 7 parece que ela está fora do lugar aí. Porque se você ler o capítulo 5, versículo 27, o último versículo antes desse capítulo, diz: portanto, a lepra de Naamã, e isso vem, a lepra de Naamã, nesse caso vem dizendo desde o capítulo 5, tá? A lepra de Naamã se apegará a ti, o Geazi, a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Olha agora o versículo 8 do capítulo 6. Eu estou lendo um versículo antes e um posterior ao nosso texto. Capítulo 6, agora versículo 8, nós lemos o mesmo Naamã da história do capítulo 5, versículo 27. Continua a história dele. Versículo 8: o rei da Síria, que é Naamã, fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o acampamento. E, enfim, uma guerra está instaurada aí. E é Naamã,
sendo falado antes do texto e depois do texto, e no meio uma história que parece que não tem nada a ver com isso, com a Síria, com Israel, simplesmente um machado que caiu na água, eles precisavam construir alguma coisa, mas o que essa porção está fazendo aí neste lugar? Parece que se colocando no meio, ou se metendo no meio de uma história que teria sequência, a história de Naamã, do rei da Síria. O que essa história estaria fazendo no meio ou dentro da história? Melhor dizer, dentro da história de um rei muito grandioso na época, poderoso como Naamã, rei da Síria. Essa passagem está aqui para mostrar que em meio aos grandes acontecimentos da época, e as guerras aqui são grandes acontecimentos, guerras entre Israel e outros povos, em meio a essas guerras Deus cuida também de todos, dos pequenos, e provê também aos menores, aqueles considerados pequenos. Quem se importaria com alguns discípulos que querem construir em meio à notícia da guerra? Imagina no jornal hoje, guerra, principalmente aqueles que passam durante a semana à tarde, uma guerra instaurada aí, e alguém querendo construir alguma coisa, a notícia vai ficar em cima de quem? Mas Deus quer mostrar para nós claramente que em meio aos grandes acontecimentos e em meio aos grandes vultos da época, Eliseu é um grande vulto da época, Naamã, Deus trata de alguns discípulos aqui e provê a forma com que o projeto deles seja estabelecido. E olha que era um projeto pequeno, hein? Ampliar, não é nem construção, é reforma, ampliação daquilo que ele já tem. É um projeto pequeno. Veja que o nome desses discípulos não são informados, são pessoas simples. Discípulos são aqueles que não são mestres, são estudantes, aprendizes. Nós não sabemos o nome, mas o nome do rei da Síria é dito. Nós não sabemos quantos eram ao certo, nem a origem deles. Olha, Naamã era da Síria. Veja, Deus tratando de coisas tidas por nós como pequenas, provendo ali, dando a manutenção para o cumprimento de propósitos em meio a acontecimentos maiores na história. E é sempre assim. Você tem que estar atento a isso, para não achar que a sua vida está abandonada em meio a tudo que acontece de mais importante, aquela crise de baixa autoestima, Deus não está olhando para mim, Deus abandonou, tem coisas mais importantes para serem cuidadas. Não. Em meio às coisas importantes, Deus está tratando de um grupo pequeno que quer reformar o lugar que vive, com uma habitação melhor. E tem sido sempre assim. No auge do grande império, onde o povo de Deus, no Novo Testamento, era hostilizado e também atacado, oprimido, o Império Romano. No auge desse Império Romano, Deus visitou os humildes. José, um carpinteiro, e Maria, uma camponesa, pessoas simples, humildes, que moravam numa cidade tida como insignificante, Nazaré. Tem texto bíblico dizendo a insignificante Nazaré. Mas em meio à história dos grandes, dos impérios, Deus também cuida de todos, daqueles que são humildes. E nós estávamos lá em José e Maria, o povo, porque dali nasceria o nosso Redentor. Deus chama através de humildes, pessoas humildes, para promover o livramento, a vinda de Jesus em nosso favor, pessoas tão simplórias como eu e você. E existe alguém achando que Deus não está agindo com providência sobre as nossas vidas. Imagina o que Deus está fazendo na tua vida hoje. Pare para pensar mais nisso. Imagina nas condições que Deus tem te dado para você crescer e cumprir com seus planos, com seus projetos, os terrenos também. Deus está propiciando e dando tempo, provendo através do tempo, formas também, para você restaurar amizades, relacionamentos. Olha a providência de Deus, permitindo que você viva mais um pouquinho e restaure. Deus, quem sabe, está sendo propício a você hoje, para restaurar teu coração, para você ter um reencontro com Jesus. Está sendo providente hoje para você.
Que esse seja o seu projeto de vida. E você não se esqueça que a providência de Deus está sempre, a todo momento, sobre a tua vida. Segundo, providência de Deus, tome cuidado, viu? Porque a providência de Deus, embora esteja sobre nós e sempre, não nos isenta das consequências da queda. Tá? Muito cuidado com isso. Não nos esqueçamos que nós somos seres caídos em pecado. A queda dos nossos primeiros pais trouxe maldição sobre a terra, sobre toda a terra. E nós, como consequências, temos problemas e aflições nessa vida. A Bíblia não omite isso, pelo contrário, diz lá que no mundo teríamos aflições, mas tem a providência. Mas eu venci o mundo. Tem providência até para as aflições que nós teríamos por causa do pecado, por causa da consequência da queda. E nós vemos nesse texto claramente aflições dos discípulos. Eles concluíram ou voltaram lá com as vigas para construir a sua moradia, a sua habitação. Mas não foi isentado deles o passar ou o trabalho, a lida, o esforço, o desgaste físico muitas vezes. Os obstáculos não foram tirados dele, mesmo com a providência de Deus, a manutenção de Deus sobre a vida deles. Não confunda, achando que, bom, se Deus está agindo com providência agora sobre a minha vida, então eu sou inabalável e só andar e as coisas vão acontecendo. Não, há trabalho, consequência do pecado. Existem obstáculos. Vou te mostrar alguns. Muito provavelmente, só para não cravar, muito provavelmente esses discípulos estavam em Gilgal. Gilgal era o centro de adoração do povo no sul. Segundo Reis 4:38, é a última referência que fala do lugar onde Eliseu estava, possivelmente seus discípulos com ele. Segundo Reis 4:38. E eles vão até o Jordão. Qual a implicação disso? De Gilgal ao Jordão são 8 quilômetros aproximadamente. Olha a providência de Deus. Vocês vão encontrar as madeiras para a construção. Abençoado. Mas é um trabalho. Vocês vão ter que caminhar 8 quilômetros. E voltar também. Enquanto voltarem, não vão voltar de mãos vazias. Há um peso a carregar também. Veja o trabalho que nós temos, tá? Mesmo com a providência de Deus. Perceba o êxito que eles tiveram, mas Deus não isentando o trabalho. E certamente aqui um desgaste físico muito grande. Infelizmente, algumas pessoas pensam que Deus não age ou não permite isso e querem ou não trabalhar muito, né? São mais preguiçosos um pouquinho, Deus vai agindo, deixa Deus ir fazendo, né? Ou querem pular etapas na vida, né? Em vez de ter o trabalho de ir crescendo nos projetos, já querem passar lá para a gerência da coisa, né? Isso mostra que perderam um pouquinho o foco também na providência de Deus, porque a providência de Deus não nos isenta do trabalho, das consequências do pecado. Olha outros obstáculos aí, versículo 5, outros obstáculos presentes no texto. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na árvore. Ele gritou e disse: ah, é o Senhor, porque o machado era emprestado. Primeiro, outro obstáculo, machado emprestado. O machado era um instrumento caro para a época, mas eles não tinham. Eles tiveram que arrumar com alguém. Alguém, através de Deus, proveu o machado. E não é que tem muitas pessoas que abandonaram os seus projetos, seus sonhos, porque achavam que não tinha, ou que não tinha um instrumento necessário para o cumprimento deles. Eu não tenho a ferramenta necessária para o cumprimento. E às vezes a ferramenta somos até nós. Eu não sou capacitado para isso, eu não sou a ferramenta, pois Deus provê de alguma forma. Que isso não seja justificativa para você não cumprir com os seus propósitos, principalmente diante do reino de Deus. Achar que falta ferramentas para mim, falta ferramentas, preciso de mais, ou eu não sou capaz. Veja mais, outro obstáculo aí é a perda do machado, né? Já não tinham condições de ter um, agora precisam devolver aquilo que eles nem tinham, né? Quem sabe nós perdemos o foco porque achamos que perdemos algo muito mais importante do que
o cumprimento dos projetos de Deus na nossa vida. Muitas pessoas, porque perderam pessoas, namorado, marido, perderam amizades, perderam emprego, perderam bens, acham que agora não dá mais para cumprir os propósitos. Tá vendo? Tem algo muito maior que está superando as expectativas do cumprir. São perdas que a gente tem na vida, que muitas vezes não nos permitem que concretizemos os nossos sonhos e projetos. Projetos pessoais, seculares, mas projetos divinos também. Aqueles perderam, mas Deus iria prover. Deus iria prover. Outra dificuldade, a execução da tarefa. A execução da tarefa era muito difícil. Às vezes a gente vê alguém lá com um machado, uma árvore, né, que fala, deve ser muito fácil. Pegar ali e ficar batendo até que a árvore caia, né? É muito difícil. Hoje ainda nós temos a serra elétrica, né? Facilita. Naquele tempo não, né? Era tão difícil o manuseio do machado que o próprio Deus inseriu ou promoveu uma lei de que quem fosse morto casualmente porque o machado, por um machado de outro, esse teria liberdade, não seria condenado. Olha que interessante. A lei diz respeito a alguém que matou outro sem intenção. Mas a forma com que essa lei é aplicada é mediante o uso do machado. Tamanha dificuldade do uso do machado. Está lá em Deuteronômio 19, versículo 5. Vamos ler para os irmãos. Deuteronômio 19, 5. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo. Está imaginando a cena? A Bíblia diz isso. E este morrer, o próximo morrer, o tal, o que estava lá com o machado, se acolherá em uma das cidades e liberará. Essas cidades eram as cidades refúgio, onde eles ficavam guardados lá, não podia fazer justiça ou olho por olho, dente por dente, porque foi sem querer. Né? Mas Deus usa o machado, só para você ter ideia da dificuldade do manuseio aqui também no texto. Muitas pessoas perderam o foco, principalmente quanto aos projetos de Deus na sua vida, porque acham difícil demais. Mas Deus proverá. Deus proverá. Os problemas estão aí, os obstáculos, o trabalho, a árvore, mas Deus proverá. Foi assim com Abraão. Estava prestes a sacrificar o próprio filho. Que desgaste, que dificuldade, hein? Mas Deus proveu, no momento certo, na hora certa. Deus está conosco, Ele não nos isenta dos problemas, dos obstáculos. Imagina Abraão levando Isaac para o sacrifício. Imagina o problema emocional envolvido aí. Mas as pessoas deixam de cumprir muitas vezes os planos de Deus por problema emocional. Um problema emocional, agora preciso cuidar com as emoções, tomar um remedinho. E deixam de cumprir os propósitos. Depois Deus proverá na tua vida, meu irmão. Deus proverá na tua vida para que você cumpra os seus propósitos, cumpra a sua missão. No momento certo, na hora certa, creia nisso. Mas Ele não isenta as consequências da queda sobre nós. Nós teremos problemas, nós teremos aflições, mas Ele será ou proverá nas nossas vidas. Por último, por fim, providência de Deus é dispensada agora sim sobre aqueles, não sobre todos, mas sobre aqueles que temem a Deus e andam com Deus. Preste atenção no final, no meio do texto, versículos 3 e 4, algo muito fantástico acontece aqui. E muitas vezes a gente lê, acha bonito, mas na hora de agir nós não agimos dessa forma. Fantástico. Talvez imperceptível na leitura, mas é muito grandioso. Os discípulos do profeta Eliseu, aqui nos versículos 3 e 4, eles confiam tanto em Deus, eles temem tanto a Deus, que eles não ousam ir até o Jordão sem que Deus o acompanhasse. E Deus aqui é visto na própria pessoa de Eliseu.
Porque o profeta naquela época, Eliseu foi um dos grandes profetas, né? Era a própria boca de Deus para o povo. Era como que ele fosse um representante de Deus ali. Estar junto com Eliseu nas atividades era como estar junto com Deus. Era o homem de Deus ali, a voz de Deus naquela época. Era assim que Deus falava naquela época. Hoje é através da palavra. Naquela época a profecia, a palavra era através de homens usados por Deus. Mas eles não ousam ir até o Jordão e dizem para Eliseu, né? Primeiro eles questionam se é realmente para ir, se o projeto realmente está em acordo, em concordância com Eliseu, final do versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá uma viga cada um, construamos o lugar que até respondeu ele, ide. Eliseu dizendo, vá. Mas um deles disse, nós não vamos, já temos o aval do Eliseu, mas vamos conosco, vamos junto, não quero ir sozinho. E ele disse que iria, final do versículo 3, e essa frase do versículo 4, né? E foi com ele. Deus caminhando junto com o projeto dele. É assim que nós lembramos da providência de Deus, colocando Deus junto conosco nos nossos projetos. Geralmente nós fazemos o errado, o equivocado, melhor dizendo, vai. Nós fazemos alguma coisa e depois oramos para que Deus abençoe. É o contrário. Nós pedimos orientação de Deus para ver se Deus concorda com aquilo, e Deus fala no nosso coração e dá as diretrizes, e vai dando certo ou não. Quantas vezes você convidou Jesus para fazer parte do teu projeto, do teu sonho? Quantas vezes você disse para o Senhor, ó Deus, vai comigo hoje para o trabalho? Ó Deus, esteja comigo hoje quando eu retornar para o meu lar. Quero entrar em casa e quero que o Senhor esteja lá comigo. Quantas vezes nós temos convidado Deus, Jesus, para estar conosco nos nossos projetos? Ele vai ser um Deus providente para nós, vai cuidar de tudo. Mas está lá nós, mais uma vez, tomando as nossas decisões, do jeito que nós achamos que é melhor. Quando muito conversamos com alguém da família e tal, decidimos. Então vamos orar para Deus abençoar. Ao contrário. Senhor, o Senhor vai conosco nesse projeto? É do teu querer, é do teu agrado? Esse casamento está chegando. O Senhor conduz, vai conosco, Deus. Esteja comigo nessa ou naquela situação, quando eu for encontrar aquela pessoa. Ser propício a mim, ó Deus. Vá comigo, senão eu não vou. Se eu não estiver comigo, eu não vou. É a providência de Deus, Ele vai cuidar de tudo. Tá? Então, vamos pensar nisso. Lógico, pensando numa causa justa, né? Vamos fazer, ou pedir para que Deus nos acompanhe, sabendo que Ele vai gostar desse projeto nosso. Né? Não um projeto distante dos padrões de Deus, mas aqueles que agradam ao coração de Deus. Convide Deus para participar da tua vida. É esquisito, né? Falar para Deus participar, mas é isso mesmo. Chame Deus para ir com você. Chame Deus para participar de tudo na sua vida, porque Ele proverá em tudo. A gente não chama e depois quer que Ele entre com a providência. Dá um jeito aí para mim agora, porque o que eu fiz deu tudo errado, agora estou vendo as decisões equivocadas. Senhor, corrige tudo aí para mim agora. É pela misericórdia, porque Ele é misericordioso mesmo, não é? Ele acaba corrigindo muitas vezes. Outras vezes nós vamos arcar com as consequências de novo, consequências da guerra, porque não convidamos Deus ou Jesus para participar da nossa vida. Vamos pensar nisso? Para você não ficar vivendo triste, sabe? Desanimado, mas para você estar alegre, disposto, com vigor, você precisa ter propósitos, projetos. Sem isso você não vive. Vegeta, né? Mas nesses planos, nesses propósitos, Jesus tem que ser o foco. Nada pode desviar. Nada pode desviar.
Quando a providência de Deus for o foco na nossa vida, você vai perceber que Ele está com você em todos os momentos, mesmo nesses que nós enfrentamos as batalhas. E vai conosco pelo temor que nós temos, e nós seremos então abençoados nos nossos projetos. Eles obterão êxito, mesmo se o machado cair lá na água, mesmo que aconteça algo que parece irreversível, Ele proverá. Ele proverá a nossa vida. Essa é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, nós possamos crer e focar na providência de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Tem um casal que crê tanto na providência de Deus que não podia deixar de oferecer e consagrar o seu filho perante o Senhor nessa noite. Eles fazem isso crendo na providência de Deus sobre o Joaquim. Então eu queria que a igreja se colocasse de pé para nós cantarmos o hino 367. Enquanto cantamos, nossos irmãos Edivaldo e Gabriela vão vir aqui à frente para consagrar o Joaquim perante o Senhor em batismo. Hino 367, vamos cantar?
os nossos irmãos que são avós deles. Quem quer ser aqui à frente? Paulo e Silmara e a Edna. Vai lá atrás. Vem cá participar conosco e agradecer a Deus. Através da vida deles, está aí o Edivaldo e a Gabriela, né? Muito importante. Isso. É preciso muita coragem para estar aqui à frente, porque nós vamos votar diante de Deus e somos responsabilizados pelo Filho que é dele e nos é concedido por cuidado. Por isso eu quero desde já louvar a Deus pelas suas vidas, viu? Porque tanto o Edivaldo como a Gabriela, eles estavam muito entusiasmados por chegar esse dia. Eles estavam lá, pastor, quando vai ser? Quando que já pode? Nós queremos logo batizar o Joaquim. A Bíblia nos ensina claramente que, porque a salvação não ficou apenas aos judeus, mas aos gentios. A circuncisão feita no Antigo Testamento foi substituída aos gentios e a todos pelo batismo no Novo Testamento. E porque nós precisamos batizar, ou porque era preciso circuncidar o filho no Antigo Testamento, para ele fazer parte, ou ser selado como povo de Deus, e ser justificado pela fé dos pais. Assim a Bíblia diz que o filho, na idade da ignorância ainda, não tem as faculdades mentais totalmente desenvolvidas para compreender o plano da salvação. Os pais são responsáveis, e quando os pais temem a Deus, os filhos estão incluídos no plano. Por isso Deus mandou que Abraão circuncidasse ao 8º dia o seu filho, que não sabia nem o que era a salvação, não sabia de nada disso. Paulo aos Romanos capítulo 4, é preciso que você saiba desse texto. Capítulo 4, versículo 11, ele diz que Abraão, falando sobre Abraão, Isaac, Romanos 4,11, recebeu o sinal da circuncisão como sendo da justiça da fé que teve, mesmo quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados. Veja, recebeu a circuncisão como símbolo da fé, da justiça pela fé. É a salvação. Justiça pela fé é salvação embutida aí. É terrível quando os pais não se atentam para isso e não trazem os seus filhos para serem selados por Deus. Certa vez Moisés demorou demais, né, para circuncidar o seu filho. E Zípora, sua esposa, vai lá e pega uma pedra e faz o procedimento e diz o que para o seu esposo, Moisés? Esposo sanguinário, que é trazer a ira, a fúria de Deus sobre a vida deles. É isso que vocês desejam? A Gabriela e o Edivaldo não compreenderam que a ira de Deus não pode vir sobre Joaquim enquanto ele tem, né, o cuidado deles. No Novo Testamento, o batismo passou a ser a projeção da circuncisão do Antigo Testamento. Atos 16, só para os irmãos terem um texto, Atos 16, 33, diz que naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus, todos da casa, não só um ou outro, mas todos. E nós temos que esse todos, se são todos, incluem os familiares e as famílias naquela época, muitas crianças, todos podem receber o batismo, porque a circuncisão era feita ao 8º dia. Que essa fé esteja realmente reforçada no coração de vocês. Vocês estão selando Joaquim hoje para a vida eterna e sendo responsabilizados por Deus em conduzi-lo na sabedoria, no conhecimento da palavra. E eu gosto quando as crianças vêm aqui na frente e olham com esse olhar fixo, como quem está entendendo. E certamente o papai Edivaldo e a mamãe Gabriela vão cuidar de apresentar a sua vida
incorruptível perante Deus através da aprendizado da palavra. Viu, João? A responsabilidade é tanta que nós precisamos votar diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que faz um voto é um tolo. Mas não é o caso dos irmãos. Eles são tementes e fervorosos do Senhor. Quero fazer algumas perguntas e que os irmãos olhem então para a igreja e respondam com bastante sinceridade no coração, tá? Vocês, Gabriela e Genivaldo, prometem diante de Deus educar o Joaquim, herança do Senhor, Salmo 127, 3, trazendo sempre que possível ao convívio do corpo de Cristo, a igreja, para que ele cresça amando e respeitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Prometem? Vocês prometem, Genivaldo e Gabriela, e entendem que fazendo esse voto precisam cumprir necessariamente, conduzindo os filhos ao amor e não à ira do Senhor? A palavra de Deus diz que nós devemos disciplinar e educar os nossos filhos para que a ira do Senhor não fosse provocada sobre eles. Vocês compreendem isso? Que com disciplina e admoestação do Senhor devem educar o Joaquim nos caminhos do Senhor? Entendem assim? Vocês prometem, Genivaldo e Gabriela, perante a igreja, o corpo de Cristo está aqui? Vocês estão fazendo essas promessas diante do próprio Senhor Jesus. É o corpo dele que está aqui, é a igreja. Vocês prometem cuidar e ser exemplo de fidelidade e compromisso com Deus, e também na vida matrimonial, cuidando um do outro, para que o Joaquim cresça como um exemplo, um modelo de perseverança cristã e de vida cristã? Vocês prometem agir assim? Muito cuidado, muito zelo? Amém. Queria que a igreja se colocasse de pé. Nós somos o corpo de Cristo e o Joaquim faz parte desse corpo. Ele não vai entender, mas nós vamos prometer mesmo assim. Nós vamos prometer diante de Deus. Muito cuidado, é muito sério isso, irmão. Não prometa de boca para fora. Nós vamos prometer diante de Deus cuidar desse pequeno, dar a atenção necessária a ele. Você, como corpo de Cristo, você promete promover um ambiente saudável, em amor, auxiliando o Joaquim desde de menino, para que ele cresça e torne um grande instrumento na casa do Senhor? Você promete cooperar com o crescimento espiritual do Joaquim? Quem promete diz sim. Sim. Amém. O corpo de Cristo está junto. Vamos proceder ao batismo então? Os irmãos viessem aqui para feche seus olhos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Quando alguém é selado para fazer parte do corpo de Cristo, é motivo de muita alegria, de muitas glórias a Deus. Tá? Joaquim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, agradecemos por esse momento ímpar nas nossas vidas, de consagração de uma criança que é tua, e de verificar no coração dos pais o temor, o fervor em cumprir aquilo que o Senhor determinou, para que Jesus fosse glorificado. E para que o corpo de Cristo fosse edificado. Certamente nós seremos através da vida de Joaquim. Mas queremos ser bênçãos também na vida dele. Que o Senhor se alegre e que haja júbilo no céu nesse momento, quando mais uma criatura tua é oficialmente declarada filho teu, está debaixo da tua guarda, do teu cuidado. Que esse cerimonial exigido pelo Senhor seja realmente vivo e eficaz nos nossos corações, para que vivamos da forma agradável ao Senhor,
e assim possamos receber a providência do Senhor sobre as nossas vidas. Rogamos as bênçãos sobre a vida do Erivaldo e da Gabriela, da dona Regina, do presbítero Paulo, da sua esposa Silmara, na educação, no cuidado, no zelo, para que o Joaquim prevaleça diante dos obstáculos, daquilo que ele irá passar no seu crescimento, olhando e vendo exemplos, modelo de vida para a vida dele, uma vida temente a Deus, uma vida que ama o Senhor Jesus e dedica diligentemente, zelosamente no trabalho do reino. Que assim o Joaquim cresça saudável, não só no físico, mas em graça e sabedoria. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda orar mais uma vez, encerrando o nosso culto. Depois os irmãos vão poder cumprimentar esses queridos aqui, né? Ok? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Coloca a tua vida agora, a tua família diante do trono de Deus. Nossa gratidão, Pai, no final desse culto, pelas tuas misericórdias renovadas sobre nós, pelo entendimento da tua palavra, nos admoestando a não estarmos mais murmurando, reclamando, ou olhando aquilo que é insignificante perto da grandeza, da majestade do reino de Jesus Cristo em nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém. Nos ajude a olhar, a focar no nosso Redentor, para que vivamos dias felizes e cumpramos os propósitos que o Senhor tem a ser desenvolvidos através das nossas vidas. Sabemos que o Senhor nos capacitará, sabemos que o Senhor proverá. Louvado seja o teu nome por isso. Amém. Cuide das famílias, ó Deus. Que o Senhor esteja provendo nas dificuldades que cada um enfrenta, mostrando claramente a eles que o Senhor é conosco. Nós oramos e agradecemos por esses momentos na tua presença e rogamos pelas misericórdias do Senhor para que nos traga de volta no próximo domingo o engrandecimento do teu reino em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, não somente hoje e agora, no momento do culto, mas para todos sempre. Amém. Vamos orar a Deus mais uma vez?